A outra obra eu enxerguei muito individual, como se uma pessoa tivesse presa dentro dela e ela tivesse essa necessidade de se comunicar e ela não conseguisse. Ela sentisse a necessidade de sair da caixa, de abrir essa caixa, rasgar essa caixa e se comunicar com a sociedade e com os outros indivíduos em si. Mas que essa caixa demonstrava o individual, ela preso dentro dela e tudo mais. Essa essa segunda obra, eu percebi que a língua está salivando. Então eu enxerguei meio como uma sede de falar, uma sede de se comunicar. Eu imaginava que aquela caixa, apesar de trincada pelas laterais, um pouco ideia de arranhada, algumas feridas, algumas marcas, a fizeram ter aquele momento, aquele insight de explodir, de falar, de expressar o que talvez sentiu ao longo de suas experiências. Eu confesso, Fernando, que essa obra eu já fico um pouquinho mais sentindo algo mais assim, nossa, é difícil falar, mas eu consigo sentir mais uma opressão, porque eu vejo essa língua dentro, entre os dentes tortos e, quem sabe, o sofrimento, a opressão de querer se comunicar, se expressar. Esse corpo todo que parece uma boca, um corpo inteiro tentando se mostrar, e as arestas dessa obra, a, a, a forma, né? Querendo, me ouçam, eu quero falar, mas eu estou presa, minha forma de expressar está presa. Eu fico um pouco, senti assim, um pouco mais oprimida, mas é maravilhosa, porque geralmente alguns momentos da vida a gente se sente assim. Até mesmo para falar da nossa própria área, a gente se sente assim em relação ao que acontece nesse contexto político, socioeconômico. Muitas vezes nós nos sentimos assim, né? A gente fala em maiorias e minorias, mas em relação um ao outro, todos somos minorias. Se nós formos pensar, refletir sobre isso. E sempre nos sentimos assim. Um momento ou outro que nós estamos com uma outra obra que consegue, eu não aguento mais, hoje é meu dia, eu vou falar, eu vou me expressar, eu vou demonstrar como eu sinto. E é isso. Eu acho que ela tá querendo sair da caixinha, né? Que ela quer, quer se expressar, quer se ampliar, né? É uma parada meio que se expande essa caixa. Ela tem fala, ela tem ideais, digamos assim, mas ela não sabe muito bem como fazer isso, porque o formato que ela se insere nas coisas é um pouco peculiar, assim, pro mundo. Eu sou da área da percussão, né? Então a percussão é uma área que envolve, eu vou falar bem de forma generalista aqui, né? Os timbres, né? Os ruídos. E também a perspectiva de propagação, de repente eu posso já entrar um pouco nesse sentido, porque daí é o que eu estou querendo falar mais ou menos nesse sentido, né? De reverberação no silêncio, né? Do som que reverbera no silêncio, da presença do som, de algum timbre ou de uma atmosfera que está dentro do escopo do silêncio. Afinal de contas, a música também é feita de silêncio, né? De períodos de silêncio. Então, eu tive um problema aqui na internet, mas eu não consegui acompanhar a sequência dessas fotos, das fotos das tuas obras, todas, eu acredito que eu não tenha visto todas, mas o que me remete é o silenciamento, né? O silenciar de um barulho ensurdecedor, de um timbre, aí eu já me remeto mais aos instrumentos, né? Digamos assim, um som de um prato se chocando, ou então de um bumbo, ou então um fortíssimo, coisas assim do tipo, e degradar, e vai se degradando, vai se diminuindo, e se tem essa reverberação desse silêncio com esse corte, né? O corte da língua. Isso que me remeteu aqui. Para mim é mais para mim, né? Assim, a minha percepção é de que quando ela tá em outro lugar, né, que ela não tá num fundo branco,
Que no fundo branco ela fica parecendo para mim aquela coisa assim, sabe aquelas construções, a construção do sonho? Você pode sonhar com qualquer coisa, com aqueles desenhos psicodélicos, ela tá ali destacada. Quando ela tá com outro fundo, quando ela tá na natureza, com as outras fotografias que se fez, para mim ganha vida, sabe? Vira quase um objeto possível, assim, possível dentro da natureza mesmo. Não só essa concepção que seria uma concepção assim, quase da fantasia, né? Do mundo fantástico. Mas ela na natureza, assim, até a saliva me dá, com perdão da expressão, me dá uma certa gastura, que parece saliva de verdade, que vai cair aqui. Mesmo sendo mediada pelo computador. De perder o som, de perder a sua voz, a sua fala. Porque quando a gente vai pensar na fisiologia da voz, em toda a estrutura, a língua é essencial para a fala, porque ela ajuda na articulação das palavras e tudo mais, pensando na parte da fisiologia mesmo, né? Então, assim, se a gente arranca a língua, a gente arranca um dos órgãos que é essencial para que a fala aconteça, para que essa comunicação aconteça. Então, a obra, mostrando essa imagem, assim, sem o órgão, sem a língua, é como se você estivesse tirando o poder de fala, entendeu? O poder de comunicação e de expressão. É isso, foi mais ou menos o que me trouxe. Eu gosto de jogos, Fernando, e eu vejo jogos online, às vezes nas poucas horas vagas que temos, e às vezes eu vejo o pessoal falando assim, nossa, isso é muito gado. Eu vejo nos locais que eu transito entre jovens, né, eu sou mais jovem, e eles falam, nossa, isso é muito gado. E a gente vai naturalizando, eu fui pensar, mas o que seria realmente esse gado? São uns meses atrás. Aquelas pessoas que fazem coisas influenciadas pelos outros, muitas vezes com interesse, né? Esse termo aí, que a gente estava conversando na sala de aula, começou lá na academia, porque os homens, né, se preparam, malham, preparam o seu corpo para chamar a atenção de outras mulheres. E quando eu trago aqui para a tua obra, língua de gado, assim, eu penso nesse contexto sociopolítico que nós nos encontramos, são as pessoas que são influenciadas pelo outro, que tomam escolhas na sua vida em sociedade por influência de uma pessoa, de um outro, e eu penso no momento que se corta a língua deste gado, dessa pessoa que tende a influenciar outras pessoas, muitas vezes as escolhas que resultam, né, em consequências negativas para toda uma sociedade. No que você corta, você perde a força de influência sobre outra pessoa. E também tem uma outra questão. No momento que o gado perde a própria língua, por deixar de escolher e escolher de acordo com a vontade do outro. Perde sua identidade, perde sua fala, se você deixa de se comunicar, se você deixa de se expressar, você deixa de ser você mesmo, para viver a vida que o outro, na perspectiva do outro, você deixa de viver a sua própria vida. Ela sozinha não fala nada, essa língua, mas ela fala muita coisa, né? Mas, assim, a língua sozinha não fala nada, mas como o gado ele consegue amplificar o poder da sua própria língua, né? Como as palavras elas podem ser até imperialistas dentro de uma sociedade, ser dominadoras, basicamente por misturando agora com aquela ideia daquelas última foto da caixa, você falou da fila do pão, como a gente está sempre interessado a garantir nosso pão, no caso, e como é paradoxal a gente viver numa natureza tão repleta de tudo que a gente precisa, e a gente se encaixar num serialismo cabuloso de ser mais uma caixa em cima da outra, dentro de uma floresta em que tem tudo. E como a gente, como humano, a gente divide, separa as coisas, né? Tipo, ou em caixas, né? Ou esses fragmentos da realidade, que é um objeto de estudo já. Essa língua, ela pode representar, tipo, as outras imagens também, né?
essa vontade de se expressar, e a expressão sem, no caso, sem expressão. Ela não fala mais. Ela foi arrancada digamos assim, do seu coração, né? Ela é uma língua que já não pulsa mais. Mas dá pra pensar mais sobre essa língua aí. Fernando, eu fiquei pensando, assim, que eu lembro que quando eu fiz umas matérias, assim, nas cênicas, eu lembro que se falava muito de Brecht, né? Não sei se pronuncia, se eu pronunciei certo, acho que eu pronunciei errado, mas... E ele traz justamente, assim, essa ideia, assim, né, a arte cênica, né, o teatro, ele integra realmente, ele quebra a terceira parede, né, que é ali a plateia. E eu não sei, eu sinto que, sei lá, se teria, tipo, nesse sentido, as instalações, elas vêm meio parecido, assim, né, com essa questão das cênicas que quebra a terceira parede. É uma forma de quebrar a terceira parede também. Porque realmente, além de só falar, né, o ato de poder existir, né, historicamente, esses apagamentos que acontecem, né, e é muito claro hoje em dia, assim, não só hoje em dia, né, assim, acho que a gente vê a própria formação do povo brasileiro, assim, é a história de apagamento de vários grupos sociais, né, e o que a Luna estava falando do Rapadura, né, que aqui em Brasília a gente tem uma história muito próxima com o Nordeste, assim, né, porque e a gente vê isso muito também, né, essa questão do apagamento, porque a própria construção de Brasília, né, vieram muitos nordestinos para a construção, né, e logo após a Brasília ser inaugurada, eles foram jogados para longe da cidade, né, e muitos morreram na construção, muitos se acidentaram e morriam e ficavam em acampamentos muito distantes da cidade, assim. E, enfim, eles que levantaram a cidade, no final das contas, eles ficaram na margem dela, né? E é muito interessante na sua obra trazer essa reflexão e a gente conseguir linkar com alguns temas na música, assim, né? Com alguns temas que são realidades aqui em Brasília mesmo, né? Assim, o que a Luana falou foi importantíssimo, assim. Eu sinto também essa diferença muito marcante, assim, e é do sentimento mesmo até, né? Assim, eu tenho uma sensação de que ela me gera mais dor, por assim dizer, porque é claro que isso é uma concepção minha, do meu sentimento, né? De como eu me sinto quando eu olho, mas me parece retratar tudo aquilo pelo qual eu acho que a gente precisa lutar contra, sabe? Assim, quase isso. Eu não sei, eu sinto como se fosse realmente assim, eu olho para a obra e me vem a ideia de todo o mal que, enquanto humanidade, estamos fazendo para a natureza, sabe? Estamos fazendo para as pessoas também, né, que tem menos poder financeiro, povos originários. Eu não sei, é assim que eu me sinto, né? A língua, ela é nosso poder de comunicação, né? A arte, ela é uma forma de comunicação. E eu acho que totalmente a gente devia arrancar a língua do presidente, que nem essa língua. Mas eu acho que essa é a grande metáfora, sabe? Tipo, o poder, do mau uso de uma língua, como ela pode ser danosa, né? Assim como um lugar de fala, você tendo um lugar de fala, o poder da sua fala, assim, uma fala bem colocada, como ela pode ser revolucionária e se destacar positivamente, assim como ela pode ser revolucionária e se destacar negativamente, né? Então, esse é o questionamento. Esse poder de existir, ele é nossa expressão, ele é imperativo de cada ser humano, né? Mas no nosso modelo de sociedade, quando você tem um lugar de fala e esse poder de comunicação,
ele não só se restringe à sua pessoa, a essa teia cultural que nós estamos inseridos, mas também afeta a vida de outra pessoa, afeta a vida do próximo. O poder de existir do próximo, a liberdade de existir, ela tem que ser cortada. Eu acho que é por aí, eu gostei da ideia.